Ela foi obrigada a casar com o melhor amigo do pai. 21 anos mais velho, sem escolha, sem saída. O que era só papel virou paixão proibida, e uma gravidez que mudaria tudo. O tabu mais perigoso, filha do homem que ele mais respeitava. Um amor proibido, uma amizade traída e um destino que ninguém poderia controlar. Comenta de onde você assiste, deixa o like e se inscreve, porque essa história vai te arrepiar até o fim. O som dos bombardeios ecoava pelas ruas de Cardás quando Manuela Duarte perdeu tudo. A capital do pequeno país do Oriente Médio estava em chamas há semanas. A guerra civil havia transformado a antiga cidade de mesquitas douradas e mercados coloridos em um campo de batalha. Manu, aos 24 anos, filha do senador Duarte, nunca imaginou que sua missão humanitária com os Médicos Sem Fronteiras terminaria assim. Ela havia deixado o Brasil contra a vontade do pai. É muito perigoso, ele insistia, mas Manu era teimosa, idealista, movida por uma paixão genuína de ajudar crianças em zonas de conflito. Como médica pediatra, sentia que tinha uma missão no mundo. Agora, ajoelhada em meio aos escombros do hospital improvisado, ela entendia o que o pai queria dizer. A explosão havia sido tão próxima que ela ainda sentia o zumbido no ouvido. Sua mochila médica estava completamente destruída. Dentro dela, todos os seus documentos, passaporte, visto, credenciais dos Médicos Sem Fronteiras. Tudo virou cinza e poeira. Manu se levantou tremendo, as mãos sujas de sangue de crianças que havia tentado salvar minutos antes. Sua equipe médica havia sido evacuada na noite anterior. Ela ficara para trás voluntariamente, porque 3 pacientes críticos não podiam ser movidos. Agora estava sozinha. Sem documentos, ela era ninguém. Uma estrangeira ilegal em território hostil, onde as facções rebeldes e o exército governamental lutavam pelo controle de cada quarteirão. Senhorita Duarte? A voz grave a fez virar. Um homem alto de terno impecável, mesmo em meio ao caos, caminhava em sua direção. Cabelos grisalhos nas têmporas, postura ereta, olhar penetrante. Havia algo familiar nele, mas Manu não conseguia identificar o quê. Sou Luiz Albuquerque, embaixador do Brasil. Preciso levá-la daqui imediatamente. O nome despertou uma memória distante. Luiz Albuquerque, o homem elegante que às vezes visitava seu pai quando ela era criança. Sempre sério, sempre distante, sempre casado na época. O melhor amigo do senador Duarte nos tempos de faculdade. Agora, 20 anos depois, ele parecia ainda mais imponente, mas havia algo diferente em seus olhos, uma dureza que não existia antes. Como me encontrou? Manu perguntou ainda atordoada. Seu pai me pediu para procurá-la quando soube do ataque. A voz dele era fria, profissional. Você perdeu seus documentos? Ela assentiu, sentindo-se uma criança novamente diante daquele homem que representava a autoridade absoluta. Luiz havia se divorciado anos atrás, sabia vagamente. Era conhecido no meio diplomático por sua postura inflexível e frieza quase intimidadora. Ele sabe que você me encontrou? Já comuniquei que você está viva e sob minha proteção. Luiz desviou o olhar por um instante. Mas ainda não sabe dos detalhes da solução que vou propor. Então você está em perigo real. Luiz olhou ao redor, observando as ruas destruídas de Cardás. As milícias locais capturam estrangeiros sem documentação. O que fazem com eles, especialmente mulheres, não é algo que você gostaria de descobrir. O medo gelou as veias de Manu. Ela conhecia as histórias, sabia que mulheres sem proteção diplomática simplesmente desapareciam. Existe alguma forma de me tirar daqui? Luiz ficou em silêncio por um longo momento, o maxilar tenso. Quando falou, sua voz soava ainda mais séria. Apenas uma, e você não vai gostar. Ele a levou até a embaixada brasileira localizada no distrito diplomático que ainda resistia aos ataques. O trajeto foi tenso, em silêncio absoluto. Pelas janelas blindadas do carro oficial, Manu via as ruas de Cardás destruídas. Prédios com buracos de morteiro, carros abandonados, pessoas correndo em busca de abrigo. Observava o perfil duro de Luiz e sentia uma estranha mistura de gratidão e desconforto. Aquele homem havia mudado drasticamente. O diplomata elegante de sua infância agora carregava cicatrizes invisíveis.
uma frieza que cortava como lâmina. Luiz, por sua vez, evitava olhá-la diretamente. Não podia deixar transparecer o quanto havia se perturbado ao vê-la mulher feita. Filha de seu melhor amigo, isso era impensável. Na embaixada, Luiz foi direto ao ponto. As leis locais são inflexíveis. Ele a encarou com intensidade. Apenas familiares diretos de diplomatas possuem imunidade plena para deixar o país sem risco de detenção ou execução. Manu sentiu o mundo girar. O que você está dizendo? Um casamento oficial nos daria essa proteção. Luiz não desviou o olhar. Seria um contrato diplomático, sem implicações além da sua segurança. Ela tentou processar a informação. Casar com Luiz Albuquerque, o amigo do seu pai. O homem que ela lembrava vagamente da infância, sempre tão distante e inalcançável. Meu pai sabe disso? Vou informá-lo após a cerimônia. Luiz não desviou o olhar. Otávio vai entender. Ele conhece os riscos reais que você está correndo aqui. E me conhece o suficiente para saber que não tomaria essa decisão de forma leviana. Manu percebeu algo na voz dele quando mencionou seu pai. Uma confiança mútua, construída ao longo de décadas de amizade. A decisão precisa ser tomada agora. Manu olhou para as próprias mãos, ainda tremendo. Lá fora os bombardeios continuavam. Aqui dentro, um homem que ela mal conhecia oferecia salvação através de um casamento sem amor. Um casamento com o melhor amigo de seu pai. Depois eu volto para o Brasil? Depois você estará em segurança e seguiremos nossas vidas normalmente. Ela pensou no pai, na família que deixara no Brasil, nos pacientes que não conseguiu salvar. Uma imagem repentina atravessou sua mente. Ela criança, escondida atrás da porta, vendo o pai rir alto ao lado de Luiz durante um almoço de domingo. Os dois eram tão próximos na época, quase irmãos. Agora, ela estava prestes a se casar com o melhor amigo dele. Eu aceito. Luiz assentiu uma única vez como se esperasse essa resposta. A cerimônia será providenciada ainda hoje. Não podemos perder tempo. Naquela mesma noite, Manuela Duarte se tornava oficialmente Manuela Albuquerque, sem vestido branco, sem flores, sem promessas de amor eterno, apenas assinaturas em papéis oficiais e o peso de uma aliança fria no dedo. No Brasil, o telefone tocou na casa do senador Otávio Duarte às 2 da madrugada. Otávio, é o Luiz. A voz do embaixador estava cansada, mas firme. Manuela está segura. Consegui tirá-la do hospital antes que as milícias chegassem. Graças a Deus. A voz do senador tremia de alívio. Como vocês vão sair de lá? Luiz respirou fundo. Ela perdeu todos os documentos no ataque. A única forma legal de garantir proteção diplomática foi um casamento emergencial. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Meu Deus, Luiz, você sabe o que isso significa. A voz do senador saiu em um sussurro áspero. Você se casou com minha filha. Não era pergunta. Foi a única solução, Otávio. Você conhece as leis de Cardás. Conhece os riscos para mulheres estrangeiras sem documentação. Otávio Duarte fechou os olhos por um instante, deixando escapar o ar pesado que carregava há dias. Sabia que Luiz Albuquerque nunca tomaria uma decisão leviana. Se sua filha estava casada com ele, então estava em boas mãos. Um alívio amargo, mas ainda assim um alívio. Ela está bem tratada? Tem minha palavra de honra. A voz de Luiz soava solene. Cuidarei dela como se fosse minha própria família, como sempre deveria ter sido. Sei disso, meu amigo. O senador suspirou. Traga minha filha para casa. Quando o juiz disse podem se beijar, Luiz apenas tocou a testa dela com os lábios, um gesto mecânico, protocolar. Ao ouvir o juiz declarar a união, Luiz se perguntou em silêncio como explicaria aquilo a si mesmo. Mas quando ele se afastou, Manu viu algo em seus olhos que a fez questionar se aquele casamento seria tão simples quanto ele prometera. Algo que parecia perigosamente com desejo reprimido. E pela primeira vez desde que o conhecera criança, ela se perguntou que tipo de homem Luiz Albuquerque havia se tornado. A residência diplomática era imponente, mas gelada. Manu seguiu Luiz pelos corredores de mármore polido, seus passos ecoando no silêncio constrangedor.
quadros oficiais nas paredes, móveis elegantes e impessoais, tudo impecavelmente organizado. Era como viver dentro de um museu. "Este é o seu quarto", disse Luís, parando diante de uma porta de madeira escura. Quando ela entrou, percebeu imediatamente. Havia apenas uma cama. Grande, imponente, mas uma só. "Nosso quarto", ela corrigiu, a voz saindo mais fraca que pretendia. Luís ficou parado na soleira, as mãos cruzadas para trás. Sua postura era militar, distante. As aparências precisam ser mantidas. A equipe da embaixada, os funcionários locais, todos precisam acreditar que este é um casamento legítimo. Ele evitava olhá-la diretamente. "Dormirei no sofá." Manu assentiu, mas algo apertou no peito. Não era decepção, dizia para si mesma. Era apenas estranheza. "Suas roupas estão no armário." Providenciei algumas peças básicas. Luís consultou o relógio no pulso. "O jantar será servido às 8. Espero que se sinta em casa." Mas ele não esperou resposta. Simplesmente fechou a porta e a deixou sozinha. Manu sentou na beirada da cama e olhou ao redor. O quarto era elegante, decorado em tons sóbrios de azul e cinza. Havia um sofá de couro próximo à janela, onde presumivelmente Luís dormiria. A distância entre a cama e o sofá parecia simbolizar tudo sobre aquela situação. Ela se aproximou da janela e olhou para as ruas de Cardás. Mesmo no distrito diplomático, era possível ver a fumaça subindo ao longe. A guerra continuava, indiferente ao drama pessoal que se desenrolava naquele quarto. Quando desceu para o jantar, Luís já estava sentado à mesa. Havia se trocado, usando agora uma camisa social azul marinho que realçava seus olhos. Manu sentiu algo estranho no estômago e se forçou a desviar o olhar. Como foi seu primeiro dia como esposa de um diplomata? A pergunta soou formal demais, como se ele estivesse praticando para uma audiência invisível. "Estranho", ela respondeu honestamente. "Ainda não acredito que tudo isso está acontecendo." Luís cortou a carne em pedaços precisos, metódicos. "A situação é temporária. Assim que conseguirmos documentos emergenciais e a rota for segura, você poderá voltar ao Brasil." "E então?" "Então..." Ele pausou, o garfo suspenso no ar. "Então resolveremos os aspectos legais do casamento." A palavra anulação pairou no ar sem ser dita. Eles comeram em silêncio. Manu observava discretamente o perfil de Luís, tentando conciliar o homem frio à sua frente com as memórias vagas da infância. Ele parecia carregar um peso invisível nos ombros, uma tensão que ia além da situação atual. "Você mudou muito", disse ela de repente. Luís ergueu os olhos, surpreso. "Como assim?" "Quando eu era criança, você parecia diferente, mais leve. Costumava rir com meu pai." "Isso foi há muito tempo." A voz dele endureceu. "As pessoas mudam. O que aconteceu com você?" Luís pousou o garfo e a encarou pela primeira vez durante o jantar. Seus olhos eram mais escuros do que ela lembrava, como se tivessem visto coisas demais. "A vida aconteceu, Manuela. O divórcio, a carreira diplomática, este país." Ele gesticulou vagamente. "Este não é lugar para ingenuidade." Ela sentiu o tom de crítica implícita. Ingênua. Era assim que ele a via. "Eu não sou mais uma criança, Luís." "Não." Ele a estudou por um momento longo demais. "Não é mesmo." Havia algo na forma como disse isso que fez o coração de Manu acelerar. Mas no instante seguinte, ele havia voltado à máscara diplomática. "Vou trabalhar até tarde. Não me espere acordada." Ela subiu para o quarto sozinha, a mente fervilhando. Tomou um banho longo, vestiu a camisola de algodão que ele havia providenciado, simples, mas estranhamente íntima, e se deitou na cama enorme. O relógio na parede marcava 00:30, quando ouviu os passos dele no corredor. A porta se abriu silenciosamente, e ela fechou os olhos, fingindo dormir. Luís se moveu pelo quarto com cuidado, tentando não fazer barulho. Ela ouviu o som da gaveta sendo aberta, o tecido sendo desdobrado, a água correndo no banheiro. Quando ele saiu do banho, Manu entreabriu os olhos. Na penumbra, viu sua silhueta caminhando até o sofá. Mesmo na escuridão,
Era impossível ignorar a presença dele. A forma como ocupava o espaço, a respiração controlada, o rangido quase imperceptível do couro quando se acomodou. O silêncio do quarto era sufocante. Ela podia ouvir o próprio coração batendo alto demais e se perguntou se ele também conseguia escutar. Luiz, sussurrou. Durma, Manuela. A voz dele soou mais próxima do que esperava, mais baixa, mais íntima na escuridão. Eu só queria agradecer por tudo. Não precisa agradecer. Preciso sim. Você salvou minha vida. Ela ouviu ele se mexer no sofá inquieto. Foi o que qualquer pessoa decente faria. Não. Manu se virou na cama de frente para onde ele estava. Não foi. Você arriscou sua carreira, sua reputação. Você... Manuela. A voz dele cortou a escuridão como uma lâmina. Durma. Mas ela sabia que ele não estava dormindo. Podia sentir a tensão emanando do sofá, a forma como sua respiração não encontrava ritmo. Havia algo elétrico no ar entre eles, uma corrente invisível que fazia sua pele formigar. Era errado sentir isso, era perigoso. Mas ali, no silêncio sufocante daquele quarto, Manu percebeu que talvez não fosse a única a sentir. E essa certeza a assustou mais do que qualquer bombardeio em Cardás. A rotina na residência diplomática seguia um ritmo meticuloso. Café da manhã às 7 em ponto. Luiz já estava sentado lendo relatórios quando Manu desceu na primeira manhã como sua esposa oficial. Ele usava terno cinza impecável, cabelos ainda úmidos do banho. Não ergueu os olhos quando ela se aproximou. Bom dia, disse ela, a voz cautelosa. Bom dia. Ele virou uma página do relatório. Café está na mesa lateral. Torradas também. Manu serviu-se em silêncio, observando-o discretamente. Luiz lia com concentração absoluta, mas ela notou como seus olhos ocasionalmente deslizavam em sua direção quando achava que ela não estava vendo. Tem alguma agenda especial para hoje? Perguntou, tentando quebrar o gelo. Tenho reuniões durante toda a manhã. Luiz dobrou o jornal com precisão militar. Você pode se familiarizar com a casa. A biblioteca tem uma boa seleção de livros. Ele se levantou, já se dirigindo à porta. Luiz. Ele parou, mas não se virou. Quanto tempo vou ficar familiarizando-me com a casa? O tempo que for necessário. A resposta gelada a irritou. Manu não era do tipo que aceitava ser tratada como uma boneca de porcelana. Geomédica, não uma esposa ornamental. Preciso fazer alguma coisa útil. Dessa vez ele se virou, uma sobrancelha erguida. Isso não é negociável, Manuela. Sua segurança é minha responsabilidade agora. Minha segurança ou sua reputação? Os olhos de Luiz se estreitaram ligeiramente. Ela havia tocado num ponto sensível. Ambos são importantes. A voz dele baixou um tom, ganhando uma autoridade que fez Manu se arrepiar. E não confunda proteção com prisão. Ela segurou o olhar dele, o queixo erguido em desafio. A diferença entre as duas, às vezes, é só semântica. Por um momento, algo parecido com admiração passou pelos olhos de Luiz. Mas desapareceu tão rápido que ela quase pensou ter imaginado. Boa tarde, Manuela. E saiu, deixando-a sozinha com a sensação de ter perdido e ganhado algo ao mesmo tempo. As horas se arrastavam. Manu explorou a casa, mas por mais luxuosa que fosse, parecia uma prisão dourada. Tentou ler, mas não conseguia se concentrar. Sua mente voltava constantemente para o homem que agora dividia sua vida. À tarde, Luiz voltou acompanhado de 2 funcionários da embaixada. Ela ouviu vozes na sala de estar e decidiu descer. Afinal, se ia fingir ser esposa dele, precisava fazer o papel direito. Os 3 homens se levantaram quando ela entrou. Luiz não conseguiu disfarçar completamente a expressão de surpresa. Cavalheiros, minha esposa, Manuela. A apresentação soou formal, mas ela notou como ele hesitou antes de dizer esposa. Manuela, este é o cônsul Martinez e o adido cultural Santos. Prazer em conhecê-los. Manu sorriu, mas era um sorriso diplomático que havia aprendido vendo o pai em eventos sociais. A senhora é médica, não é? Perguntou Martinez. Que trabalho admirável, especialmente aqui em Cardás. Obrigada. Infelizmente, não estou mais exercendo desde...
Ela olhou para Luiz. Desde que as circunstâncias mudaram. Claro, compreensível. Santos assentiu. O embaixador tem razão em mantê-la segura. Estes não são tempos fáceis. Luiz observava a interação com atenção. Manu notou como ele estudava cada palavra sua, cada gesto. Havia algo quase possessivo na forma como seus olhos a seguiam. "Posso servir café?" ofereceu ela. "Não é necessário", disse Luiz rapidamente. "Maria cuida dessas coisas." "Eu gostaria de servir." Manu manteve o sorriso, mas havia aço na voz. "Se me permitem." Ela saiu antes que ele pudesse protestar. Na cozinha, preparou café com mãos firmes, irritada com a forma como ele a tratava como uma inválida. Quando voltou com a bandeja, os 3 homens haviam retomado a conversa sobre política local. "A situação no sul está piorando", dizia Martinez. "As forças rebeldes ganharam muito território." "E os civis?" Manu perguntou, servindo o café. Os homens trocaram olhares. Santos pigarreou. "Bem, é uma situação delicada, senhora embaixatriz." Manu quase deixou a xícara cair. Embaixatriz. Era isso que ela era agora, pelo menos no papel. "Os hospitais estão funcionando?" insistiu ela. "Há suprimentos médicos chegando às áreas afetadas?" "Manuela." A voz de Luiz carregava um aviso claro. Ela o ignorou. "Pergunto por que trabalhei nessas áreas. Sei como é a realidade lá." Martinez se inclinou para a frente, interessado. "A senhora tem experiência em medicina humanitária?" 3 anos com Médicos Sem Fronteiras. O orgulho na voz de Manu era inegável. "Trabalhei em campo de refugiados, hospitais de campanha, cirurgias de emergência." Impressionante. Santos parecia genuinamente admirado. Poucas pessoas têm essa coragem. Luiz não disse nada, mas Manu podia sentir o peso do olhar dele sobre si. Quando ergueu os olhos para encontrá-lo, viu algo complexo em sua expressão. Surpresa, talvez, ou algo mais próximo de orgulho. Depois que os funcionários saíram, eles ficaram sozinhos na sala. O silêncio se esticou entre eles como uma corda tensa. "Você não precisava ter mencionado seu trabalho anterior", disse Luiz finalmente. "Por que não? É quem eu sou." "Porque chama a atenção desnecessária." Ele se serviu de um uísque. "Pessoas vão fazer perguntas." "Que tipo de perguntas?" Luiz tomou um gole antes de responder. "Sobre como uma médica dos Médicos Sem Fronteiras acabou casada com um embaixador brasileiro em 3 dias. Manu sentiu o impacto das palavras. Ele tinha razão, claro. Mas a forma fria como disse isso a machucou. "Entendo." Ela se levantou. "Vou jantar no quarto hoje. Não queremos dar às pessoas motivos para fazer perguntas inconvenientes." Estava quase na porta quando ouviu a voz dele, mais baixa que antes. "Manuela." Ela parou, mas não se virou. "Não era isso que eu quis dizer." "Não?" Ela olhou por cima do ombro. "Então o que quis dizer exatamente?" Luiz passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela ainda não havia visto dele fazer. Pela primeira vez, pareceu menos controlado. "Eu quis dizer que..." Ele pausou, como se as palavras fossem difíceis de encontrar. "Que você me impressiona, sua coragem, sua determinação. E isso me assusta." "Por que te assusta?" Os olhos de Luiz encontraram os dela, e por um momento a máscara diplomática desapareceu completamente. "Porque eu deveria estar vendo você como a filha do meu melhor amigo, como uma responsabilidade, como um dever moral." Sua voz estava rouca. "Mas não é isso que estou vendo." O coração de Manu disparou. O ar entre eles parecia eletricamente carregado. "E o que você está vendo?" Luiz se aproximou um passo, depois parou como se lutasse contra si mesmo. "Uma mulher." A palavra saiu quase como confissão. "Uma mulher corajosa, inteligente, desafiadora. E isso é perigoso para nós dois." Manu sentiu as pernas ficarem fracas. Havia algo devastador na honestidade crua dele. "Luiz?" "Não." Ele balançou a cabeça, a máscara voltando ao lugar. "Não deveria ter dito isso. Esqueça que eu falei." Mas quando ele passou por ela para sair da sala, seus ombros se roçaram por uma fração de segundo, e nesse breve contato, Manu soube que nem ela, nem ele conseguiriam esquecer nada do que havia sido dito naquela noite. O primeiro sinal foram as sirenes.
Manu estava na biblioteca quando o som agudo cortou a noite. Havia se tornado um ritual. Depois do jantar, ela se refugiava entre os livros para evitar os silêncios constrangedores com Luiz. Mas desta vez, as sirenes eram diferentes, mais urgentes, mais próximas. A explosão seguinte fez os vidros das janelas tremerem. Ela deixou o livro cair e correu para a janela. No horizonte, Cardaz ardia em chamas alaranjadas. Os bombardeios desta noite eram mais intensos que qualquer coisa que havia presenciado antes. O distrito diplomático, que sempre parecera intocável, agora se sentia perigosamente vulnerável. Outra explosão, mais próxima. As luzes da casa piscaram e se apagaram. No escuro absoluto, Manu sentiu o pânico subir pela garganta. Suas mãos tremeram enquanto tentava encontrar a porta às cegas. Foi quando ouviu os passos correndo pelo corredor. Manuela, a voz de Luiz ecoava pela casa. Onde você está? Aqui, na biblioteca. A luz de uma lanterna cortou a escuridão, e então ela viu Luiz parado na soleira da porta. Mesmo no caos, ele parecia controlado, mas havia algo de selvagem em seus olhos. Você está bem? Ele atravessou a sala rapidamente, a luz da lanterna dançando nas paredes. Eu... Manu tentou soar calma, mas sua voz traiu o medo. Uma explosão ainda mais próxima sacudiu a casa. Desta vez, o som foi ensurdecedor. Quadros caíram das paredes, livros deslizaram das estantes, e sem pensar, sem escolher, Manu correu. Correu direto para os braços de Luiz. Ele a segurou imediatamente, instintivamente. Seus braços se fecharam ao redor dela como um escudo, protegendo-a dos escombros que caíam. Uma das mãos dele se enterrou em seus cabelos, a outra a pressionou contra seu peito. Está tudo bem, murmurou ele em seu ouvido. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Manu se agarrou à camisa dele, respirando o cheiro que havia se tornado familiar nos últimos dias. Algo entre colônia cara e o aroma puramente masculino que era só dele. Pela primeira vez desde que chegara à residência diplomática, sentia-se segura. Mas havia algo mais. Algo no jeito como o coração dele batia contra seu ouvido, rápido demais para ser apenas medo. Algo na forma como a mão dele acariciava seus cabelos, mais suave do que necessário. Algo na respiração dele contra sua testa, quente e descompassada. Luiz, sussurrou ela. Shh. Ele a apertou mais contra si. Não fale agora. Mais uma explosão, mas desta vez, Manu mal registrou o som. Estava perdida na sensação de estar nos braços dele, na descoberta de que o homem frio e controlado era capaz de tamanha ternura. Quando finalmente se afastou para olhá-la, a luz da lanterna jogada no chão criou sombras dramáticas em seu rosto. Luiz parecia estar lutando uma guerra interna. Você se machucou? A voz dele saiu rouca. Não. Manu o estudou na penumbra. Mas você está tremendo. Luiz baixou os olhos para as próprias mãos, que de fato tremiam ligeiramente. Quando voltou a olhá-la, havia algo cru, desprotegido em sua expressão. Quando ouvi a primeira explosão, a única coisa que pensei foi em você. A confissão pareceu ser arrancada dele. Em onde você estava, se estava segura? Luiz, não deveria ser assim. Ele passou as mãos pelos cabelos, agitado. Você deveria ser apenas uma responsabilidade, uma obrigação moral que assumi com seu pai. Mas não sou. Não. Os olhos dele encontraram os dela na escuridão. Não é. E isso me assusta mais do que qualquer bombardeio. Eles ficaram parados ali, tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. O caos lá fora continuava. Mas dentro da biblioteca, suspensos naquele momento, o mundo havia parado. Foi Luiz quem se moveu primeiro. Sua mão subiu para tocar o rosto dela, o polegar traçando a linha de sua bochecha. O gesto era tão terno, tão íntimo, que Manu sentiu as pernas ficarem fracas. Você é tão jovem, murmurou ele, como se estivesse tentando convencer a si mesmo de algo. Tenho idade suficiente para saber o que sinto. A mão dele parou no movimento. E o que você sente? Manu ergueu a mão
e a colocou sobre o peito dele, sentindo as batidas descompassadas do coração. Que você não é tão frio quanto quer parecer. Sua voz era um sussurro. Que por baixo de toda essa armadura diplomática existe um homem que se importa mais do que deveria. Luiz fechou os olhos como se as palavras dela causassem dor física. Manuela, isso não pode acontecer. Por quê? Porque você é filha do Otávio. Porque eu prometi protegê-la, não... Ele não terminou a frase. Não o quê? Não desejá-la. As palavras saíram como uma confissão forçada. Não ficar acordado durante a noite pensando em como seria tocá-la. Não sentir ciúme quando outros homens olham para você. O coração de Manu disparou. Havia algo devastador na honestidade crua dele. Uma nova explosão, mais distante desta vez, os lembrou de onde estavam. Luiz se afastou abruptamente, recolhendo a máscara profissional. Vamos subir. Sua voz voltou ao tom controlado. É mais seguro no quarto. Mas enquanto subiam as escadas, a mão dele na parte baixa das suas costas para guiá-la no escuro, Manu sabia que algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. No quarto, Luiz acendeu velas enquanto ela se sentava na beirada da cama. Os bombardeios continuavam, mas mais distantes agora. A cidade ardia, mas ali dentro, um fogo diferente havia sido aceso. Vai ficar tudo bem, disse Luiz, mas não estava claro se falava sobre a guerra lá fora ou sobre a guerra que agora travavam consigo mesmos. Manu o observou apagando a lanterna e se dirigindo ao sofá de sempre, mas desta vez ela não conseguiu ficar calada. Luiz, ele parou. Obrigada por me proteger. Ele assentiu uma vez, rígido. É meu dever. Sais não. A voz dela era firme na escuridão. Não foi dever o que senti quando você me segurou. E não é dever o que está sentindo agora. Luiz não respondeu. Mas Manu ouviu quando ele se deitou no sofá e sabia pela respiração dele que, assim como ela, ele não conseguiria dormir naquela noite. Pela primeira vez desde o casamento, não era o medo que os manteria acordados. Era a certeza de que a máscara havia caído e que não havia volta. 3 dias depois dos bombardeios, Luiz voltou sangrando. Manu estava na cozinha quando ouviu o carro oficial chegar. Pela janela, viu 2 seguranças ajudando Luiz a sair do veículo. Ele caminhava sozinho, mas havia algo errado na forma como segurava o braço esquerdo contra o corpo. Ela correu para a porta principal. O que aconteceu? Perguntou, examinando-o rapidamente com olhos médicos. Nada grave. Luiz tentou passar por ela. Apenas um arranhão. Mas Manu viu o sangue escurecendo a manga da camisa branca, a palidez em seu rosto, a forma tensa como se movia. Luiz. Sua voz assumiu o tom firme que usava no hospital. Sente aqui, agora. Ele parou surpreso pela firmeza dela. Manuela, eu já disse que... Você está sangrando. Eu sou médica. Sente. Por um momento ele a encarou como se fosse protestar. Mas algo na expressão dela deve ter o convencido de que não adiantaria discutir. Luiz se deixou guiar até o sofá da sala de estar. Manu já estava em modo médico, a mente calculando o que precisaria. Preciso ver o ferimento. Ela começou a desabotoar a camisa dele. O que aconteceu? Manifestação no centro da cidade. Um estilhaço de bomba de gás. A voz dele estava controlada, mas Manu notou como ele enrijeceu quando suas mãos tocaram seu peito. Ela afastou cuidadosamente o tecido manchado de sangue. O corte no braço era mais profundo do que ele havia admitido. Uma linha irregular, que ia do ombro até próximo do cotovelo. Isso não é um arranhão. Manu correu para buscar o kit de primeiros socorros que havia visto no banheiro. Você precisa de pontos. Não é tão grave assim. Deixe a médica decidir isso. Quando voltou com o material, Luiz havia recostado a cabeça no sofá, os olhos fechados. Pela primeira vez desde que o conhecera novamente, parecia vulnerável. Humano. Manu se ajoelhou ao lado dele e começou a limpar o ferimento. Luiz não fez nenhum som, mas ela sentiu como seu corpo se contraía a cada toque. Desculpe, murmurou ela. Sei que dói. Não é a dor. A voz dele saiu mais rouca que o normal. Manu ergueu os olhos, confusa. Luiz a observava com uma intensidade que a fez perder o fôlego por um segundo.
É você. Ele fechou os olhos novamente. É o jeito como você me toca. As mãos dela tremeram ligeiramente, mas continuou limpando o ferimento. Havia algo profundamente íntimo naquele momento. Ele vulnerável, ela cuidando dele, o silêncio da casa envolvendo os dois. Você já fez isso antes? Perguntou Luiz, observando-a trabalhar. Suturar ferimentos? Centenas de vezes. Manu preparou a agulha. Vai doer um pouco no início. Não me refiro a isso. Os olhos dele não saíam do rosto dela. Me refiro a cuidar de alguém assim, com tanta delicadeza. Manu fez o primeiro ponto, concentrada na precisão do movimento. Mas as palavras dele a atingiram de forma inesperada. Cuidar das pessoas é o que eu faço. Sua voz saiu mais suave. É quem eu sou. Eu sei. Luiz continuou a observá-la. É uma das coisas mais bonitas em você. Ela pausou, a agulha suspensa no ar. Quando ergueu os olhos, encontrou Luiz olhando para ela de um jeito que fez seu coração disparar. Não era o olhar controlado do diplomata, era o olhar de um homem vendo uma mulher. Luiz, começou ela. Continue. Ele desviou os olhos. Por favor. Manu voltou ao trabalho, mas agora estava atenta a cada movimento. Da proximidade entre eles, do calor que emanava da pele dele, da forma como ele a observava, como se estivesse memorizando cada detalhe. Como você se machucou de verdade? Perguntou ela, fazendo mais um ponto. Um pedaço de vidro. A janela do carro se estilhaçou. Luiz fez uma pausa. Quando vi o sangue, meu primeiro pensamento foi em você. Em mim? Em como você ficaria preocupada. Ele a estudou. Em como seria ter você cuidando de mim. As mãos de Manu pararam novamente. Havia algo devastadoramente honesto na confissão dele. E como é? Sussurrou ela. Perigoso. A voz de Luiz era quase um murmúrio, porque me faz querer coisas que não posso querer. Manu terminou o último ponto em silêncio, mas suas mãos demoraram mais que o necessário para cortar a linha. Quando finalmente se afastou, Luiz segurou seu pulso gentilmente. Obrigado. Ela assentiu, incapaz de falar. Havia algo no toque dele, na forma como seu polegar traçava pequenos círculos na pele dela, que a deixava sem fôlego. Manuela. Sim? Você sabe que isso não pode continuar assim. O quê? Essa proximidade. Luiz soltou sua mão abruptamente. Não é justo com nenhum de nós. A mudança foi instantânea. A máscara diplomática voltou ao lugar. Os olhos se endureceram, a postura se endireitou. Claro. Manu começou a recolher o material médico, tentando esconder a dor. Não queremos que as coisas fiquem complicadas. Exato. Mas havia algo forçado na voz dele. Ela se levantou, mas Luiz a segurou pela mão novamente. Manuela. Quando ela se virou, viu que ele lutava consigo mesmo. O que sinto por você não é certo. Por que não? Porque você merece mais do que um homem quebrado que fez de você uma obrigação. Os olhos dele estavam cheios de uma dor que ela não compreendia completamente. Você merece alguém que possa amá-la sem carregar o peso da culpa. E se eu não me importar com isso? Por um instante, Luiz pareceu odiar a si mesmo por ter se permitido sentir tanto. Luiz fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu, a máscara estava firmemente no lugar. Você deveria se importar. Manu assentiu lentamente, o coração partido por palavras que eram ao mesmo tempo uma confissão e uma rejeição. Vou estar no quarto se precisar de alguma coisa. Sua voz soou mais firme do que sentia. Mude o curativo 2 vezes por dia. E nada de esforço com o braço por pelo menos uma semana. Ela estava quase na porta quando ouviu a voz dele, tão baixa que quase perdeu. Manuela? Ela se virou. Se as coisas fossem diferentes... Luiz parou balançando a cabeça. Esqueça. Não deveria ter começado. Mas enquanto subia as escadas, Manu sabia que não conseguiria esquecer. Nem as palavras que ele disse, nem as que ficaram presas na garganta dele. E principalmente não conseguiria esquecer a forma como ele havia olhado para ela enquanto cuidava de seus ferimentos. Como se ela fosse a única coisa real em um mundo que desmoronava ao redor deles.
Os dias seguintes criaram uma rotina perigosa. Luiz passou a tomar café da manhã mais devagar. Não admitia, mas Manu sabia que ele esperava por ela. Quando desceu na primeira manhã após cuidar de seu ferimento, encontrou-o ainda sentado à mesa, fingindo ler o jornal. "Como está o braço?" perguntou ela, servindo-se de café. "Melhor." Ele dobrou o jornal, mas não se levantou imediatamente como costumava fazer. "Suas suturas estão impecáveis. Vai deixar uma cicatriz mínima." Era a conversa mais longa que haviam tido durante um café da manhã. Pequena, mas significativa. "Fico feliz." Manu se sentou à mesa do outro lado dele. "Você precisa cuidar melhor de si mesmo." Luiz ergueu os olhos do jornal, e por um momento os dois se olharam em silêncio. Havia algo diferente na forma como ele a observava agora, menos guardado, mais humano. "Você sempre cuida dos outros primeiro", disse ele. "Quem cuida de você?" A pergunta a pegou desprevenida. Não havia carinho calculado ali. Era curiosidade genuína, talvez até preocupação. "Eu me cuido." Não é a mesma coisa. Manu segurou a xícara com mais força, perturbada pela intensidade no olhar dele. "E você?" devolveu ela. "Quem cuida de você?" Luiz ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que não responderia. "Ninguém há muito tempo", disse finalmente. "Acho que me esqueci de como é ser cuidado." Havia uma vulnerabilidade nessas palavras que fez o peito de Manu apertar. Ela queria estender a mão, tocar a dele, oferecer algum conforto, mas não ousou. Talvez seja a hora de lembrar. Os olhos de Luiz encontraram os dela novamente, e dessa vez ele não desviou. O momento se esticou entre eles, carregado de possibilidades não ditas. Foi o telefone que quebrou o encanto. Luiz atendeu com a voz oficial, mas Manu notou como ele demorou para desviar os olhos dela. Os jantares também mudaram. Luiz parou de comer em silêncio absoluto. Começou a fazer perguntas sobre o trabalho dela, sobre suas experiências com os Médicos Sem Fronteiras. Manu percebeu que ele ouvia com atenção genuína, não apenas por polidez. "Você já salvou a vida de alguém?" perguntou ele numa noite, cortando a carne com cuidado, por causa do braço ainda em recuperação. "Algumas vezes." Manu tomou um gole de vinho. "E você?" "Eu?" Luiz pareceu surpreso pela pergunta. "Diplomacia também salva vidas, não salva? Evitar guerras, proteger civis, negociar libertações?" Ele considerou a resposta por um momento. "Talvez, mas não da forma direta como você faz." Os olhos dele se fixaram nela. "Não com as próprias mãos. Salvou a minha." As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Luiz parou de mastigar, os olhos se alargando ligeiramente. "Manuela, é verdade." Ela se inclinou ligeiramente para a frente. "Você arriscou tudo para me proteger. Isso não é diferente de uma cirurgia de emergência." Luiz pousou o garfo, claramente desconfortável com a comparação. "Era minha obrigação." "Não." A voz dela ficou mais firme. "Era sua escolha. E você escolheu me salvar." Ele a estudou por um longo momento, algo complexo passando por sua expressão. "Você tem uma forma de ver as coisas que..." Luiz parou, balançando a cabeça. "Que me faz questionar muito do que penso sobre mim mesmo." "E isso é ruim?" "Perigoso." Mas não havia frieza na palavra dessa vez. Era quase um sussurro. "Muito perigoso." Depois do jantar, eles começaram a dividir pequenos momentos na sala de estar. Luiz trabalhava em seus relatórios, Manu lia. Mas ambos sentiam de forma intensa a presença um do outro. Ela notava quando ele a observava por cima dos papéis. Ele percebia quando ela erguia os olhos do livro para olhá-lo. Uma noite Manu adormeceu na poltrona com o livro no colo. Quando acordou, havia um cobertor sobre ela, e Luiz não estava mais na sala. Na mesa ao lado, um bilhete simples. "Você parecia ter frio." Era um gesto pequeno, mas íntimo demais para ser apenas cortesia. O ponto de virada chegou numa manhã em que Manu desceu e encontrou Luiz na cozinha, tentando fazer café com uma mão só. O braço ferido estava claramente incomodando-o, mas ele era teimoso demais para pedir ajuda. "Deixe-me ajudar", disse ela, aproximando-se. "Eu consigo." "Claro que consegue."
Manu se posicionou atrás dele, alcançando a cafeteira por cima do braço bom dele. Mas não precisa. A proximidade era inevitável. Ela podia sentir o calor emanando do corpo dele, o cheiro familiar que havia se tornado viciante. Quando se esticou para alcançar o açúcar, seu peito roçou nas costas dele. Luiz ficou completamente imóvel. Manuela. A voz dele saiu rouca. Você sabe o que está fazendo. Ela pausou, as mãos ainda estendidas, consciente de quão próximos estavam. Fazendo café. Não é disso que estou falando. Manu se afastou lentamente, mas quando se virou para encará-lo, Luiz estava bem mais perto do que esperava. Tão perto que podia ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, o movimento quase imperceptível de sua respiração. Do que está falando então? Você sabe. Os olhos dele desceram para seus lábios por uma fração de segundo, antes de voltar para seus olhos. E eu sei que você sabe. O coração de Manu batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Luiz, diga que pare. A voz dele era quase um sussurro desesperado. Diga que pare de sentir isso, que pare de querer você, que lembre que você é filha do Otávio e que isso é errado em todos os níveis possíveis. E se eu não quiser que pare? A pergunta ficou suspensa entre eles como uma confissão. Luiz fechou os olhos, claramente lutando uma batalha interna. Então estamos perdidos. Quando abriu os olhos, havia uma mistura de desejo e desespero que fez Manu tremer. Porque eu não sei mais como fingir que você é apenas uma responsabilidade. Ela deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Então pare de fingir. Por um momento pareceu que ele cederia. Sua mão se ergueu, quase tocando o rosto dela, mas no último segundo recuou. Eu não posso. A dor na voz dele era palpável. Não posso fazer isso com você. Não posso fazer isso com ele. Com meu pai? Com meu melhor amigo. Luiz se afastou, colocando a mesa entre eles como uma barreira. Que confiou em mim para proteger sua filha, não para... Para quê? Para me apaixonar por ela. As palavras saíram como uma confissão arrancada à força. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Manu sentiu o mundo girar ao redor dela. Apaixonar. Ele havia usado essa palavra. Não desejo, não atração. Apaixonar. Luiz. Não. Ele balançou a cabeça violentamente. Não deveria ter dito isso. Esqueça que eu falei. Mas como ela poderia esquecer? Como qualquer um dos dois poderia esquecer agora que a verdade havia sido dita? Luiz saiu da cozinha sem olhar para trás, deixando Manu sozinha com o café pela metade e a certeza devastadora de que não havia mais volta para o que haviam sido antes. Luiz chegou em casa com o rosto mais sombrio que Manu já havia visto. Eram quase 9 da noite quando ela ouviu o carro oficial parar na entrada. Pela janela da sala, viu 2 seguranças conversando em tom grave com ele antes de partir. Quando Luiz entrou, carregava uma pasta de documentos e uma expressão que ela não soube decifrar. O que aconteceu? Perguntou ela, levantando-se da poltrona. Luiz não respondeu imediatamente. Depositou a pasta na mesa, serviu-se de um uísque e bebeu metade de uma vez. As forças rebeldes tomaram o Distrito Sul. Sua voz soava cansada. Estão a menos de 15 quilômetros do centro diplomático. Manu sentiu o sangue gelar. E isso significa que talvez não tenhamos tanto tempo quanto pensávamos. Luiz se virou para encará-la e ela viu algo que nunca havia visto em seus olhos antes. Medo. O governo pode cair em questão de dias. E nós? Vamos evacuar assim que possível. Ele tomou outro gole. Mas as rotas aéreas estão comprometidas. Pode levar semanas para conseguirmos uma saída segura. O silêncio pesou entre eles. Manu podia ouvir os próprios batimentos cardíacos, o tic-tac do relógio na parede, o som distante de explosões que não cessavam nunca. Você está bem? Perguntou ela, aproximando-se. Luiz riu, mas não havia humor algum no som. Bem? Ele a encarou com olhos que pareciam carregar todo o peso do mundo. Há 3 semanas eu era um diplomata respeitado com uma carreira sólida. Agora sou um homem casado com a filha do meu melhor amigo, tentando mantê-la viva em um país que está desmoronando. Luiz, e sabe qual é o pior? A voz dele ficou mais baixa, mais perigosa.
O pior é que não consigo mais fingir que fiz isso apenas por dever. Manu parou no meio da sala, o coração disparando. Havia algo diferente nele esta noite. Uma vulnerabilidade crua que o tornava ao mesmo tempo mais humano e mais perigoso. Então, por que fez? Luiz pousou o copo com mais força que o necessário. Porque a ideia de algo acontecer com você me deixa louco. As palavras saíram como uma confissão dolorosa. Porque quando penso em você machucada ou pior, não consigo respirar direito. Ele se aproximou, e Manu viu que seus olhos estavam ligeiramente vermelhos. Não sabia se era cansaço, álcool ou lágrimas contidas. Não deveria sentir isso. A voz dele era quase um sussurro. Não por você. Por que não por mim? A pergunta ficou suspensa no ar. Luiz a estudou por um longo momento, como se estivesse memorizando cada detalhe do rosto dela. Porque você merece alguém que não carregue tanto peso. Ele ergueu a mão hesitante, antes de tocar o rosto dela. Alguém que possa amá-la sem sentir que está traindo a confiança do mundo inteiro. O toque dele era quente, trêmulo. Manu fechou os olhos, deixando-se perder na sensação. E se eu não me importar com isso? Sussurrou ela. Deveria se importar, mas não me importo. Ela abriu os olhos encontrando os dele. A única coisa com que me importo é o que sinto quando você me olha assim. Como eu estou olhando para você? Como se eu fosse a única coisa real no mundo. Luiz fechou os olhos, a mão ainda no rosto dela. Você é. A confissão saiu rouca. Deus me perdoe, mas você é. Foi ela quem diminuiu a distância. Foi ela quem segurou a nuca dele, puxando-o para baixo. Foi ela quem sussurrou contra seus lábios. Então pare de lutar contra isso. O beijo começou hesitante, quase casto, mas havia semanas de tensão reprimida, de olhares furtivos, de desejo negado. Em segundos explodiu em algo desesperado. Luiz a pressionou contra si, as mãos se enterrando nos cabelos dela. Manu mordeu o lábio inferior dele, arrancando um gemido baixo que a fez tremer. Ele respondeu pressionando-a contra a parede, o corpo todo colado ao dela. Manuela, murmurou ele contra sua boca, a voz irreconhecível. Não fale. Ela puxou os cabelos dele, sentindo-os sedosos entre os dedos. Não pense, só sinta. As mãos dele percorreram seu rosto, seu pescoço, deixando rastros de fogo na pele. Ela arqueou contra ele, perdida na sensação de finalmente poder tocá-lo sem barreiras. Luiz a ergueu do chão sem esforço, as pernas dela se enrolando ao redor da cintura dele. Ela sentiu o calor da respiração dele contra sua pele, como se cada toque fosse fogo, como se o mundo inteiro se resumisse ao espaço entre os dois. Cada movimento era urgente, desesperado, como se soubessem que aquele momento poderia ser roubado a qualquer segundo. Ele a carregou até o quarto e a deitou gentilmente na cama. À luz das velas que havia acendido para economizar energia, ela podia ver a batalha que ainda travava nos olhos dele. Tem certeza? Perguntou ele, a respiração entrecortada. Porque depois não vai ter volta. Eu não quero volta. Manu segurou o rosto dele entre as mãos. Quero você, todo você, agora. Luiz fechou os olhos por um momento, como se estivesse se despedindo de uma versão anterior de si mesmo. Quando os abriu, toda a hesitação havia desaparecido. O que seguiu foi um furacão de sensações. Mãos explorando, pele contra pele, respirações descompassadas misturando-se no silêncio do quarto. Ele murmurava seu nome como uma oração. Ela arqueava sob o toque dele, como se estivesse sendo refeita. Cada carícia era revelação, cada beijo uma promessa, cada movimento uma entrega completa ao momento que haviam tentado evitar por tanto tempo. Quando finalmente se entregaram completamente um ao outro, o mundo lá fora deixou de existir. Não havia guerra, não havia tabus, não havia culpa. Havia apenas eles dois, perdidos na intensidade de algo que era ao mesmo tempo redenção e perdição. Foi uma noite roubada ao destino, e nenhum dos dois sairia ileso dela. Depois ficaram deitados em silêncio, ela aninhada no peito dele,
ouvindo as batidas do coração que lentamente voltava ao ritmo normal. Luiz acariciava seus cabelos com dedos trêmulos, como se não conseguisse acreditar no que havia acontecido. Eu nunca deveria ter feito isso, murmurou ele na escuridão. Você é filha do meu melhor amigo. Manu ergueu a cabeça para olhá-lo. Havia dor nos olhos dele, mas também algo que não estava lá antes. Uma suavidade, uma completude que a fez sentir que valia a pena qualquer consequência. Pode se arrepender o quanto quiser, disse ela, a voz embargada. Mas não me peça para negar o que aconteceu aqui. Luiz a puxou mais para perto, enterrando o rosto nos cabelos dela. Não consigo me arrepender. A confissão soou como derrota e vitória ao mesmo tempo. Deveria, mas não consigo. Eles adormeceram assim, corpos entrelaçados, respirações sincronizadas, como se tivessem finalmente encontrado o lugar onde pertenciam. Mas quando Manu acordou algumas horas depois, Luiz já estava sentado na beirada da cama vestindo a camisa. Suas costas estavam tensas, a postura rígida novamente. Luiz? Ele não se virou. Ela ainda sentia o gosto dele nos lábios quando ouviu as palavras que a dilaceraram. Isto não pode acontecer de novo. A voz dele havia voltado ao tom controlado, mas ela podia ouvir a dor por baixo da máscara. Foi um erro. Foi? Manu se sentou, puxando o lençol para cobrir-se, porque para mim pareceu a única coisa certa que aconteceu desde que cheguei aqui. Dessa vez ele se virou e ela viu que seus olhos estavam cheios de uma angústia que partiu seu coração. Não torne isso mais difícil do que já é. Eu não estou tornando nada difícil. A voz dela ficou mais firme. Você é que está fugindo do que sentimos. Luiz se levantou abruptamente. O que sentimos não importa. Mas havia desespero na voz dele. Não pode importar. Ele saiu do quarto sem olhar para trás, deixando Manu sozinha com o perfume dele ainda nos lençóis e a certeza absoluta de que, por mais que ele lutasse, o que havia nascido entre eles naquela noite impossível jamais poderia ser apagado. Os dias que se seguiram foram os mais longos da vida de Manu. Luiz havia se transformado em uma versão ainda mais fria de si mesmo. Não apenas distante. Era como se tivesse construído uma muralha invisível ao redor de si. Ele saía mais cedo para o trabalho, voltava mais tarde, e quando estavam no mesmo ambiente, agia como se ela fosse uma estranha educada, que por acaso dividia o mesmo teto. Manu tentou, na primeira manhã após a noite que mudou tudo. Desceu para o café da manhã no horário usual, mas encontrou apenas uma xícara suja na pia e um bilhete formal na mesa. Reuniões o dia todo. Não me espere para jantar. Nenhum nome, nenhuma assinatura. Como se até mesmo escrever Luiz fosse admitir que existia algo pessoal entre eles. Ela guardou o bilhete sem saber por quê. As refeições se tornaram eventos solitários. Manu comia sozinha, ouvindo apenas o tic-tac do relógio e os sons distantes da guerra que nunca cessava. Às vezes, tarde da noite, ouvia a chave na porta, os passos dele subindo as escadas. Mas ele sempre esperava até ter certeza de que ela já estava dormindo antes de entrar no quarto. Ou fingindo que estava. Manu passava horas deitada, imóvel, ouvindo Luiz se mover silenciosamente pelo quarto. A forma cuidadosa como ele abria o armário, o som quase inaudível da água correndo no banheiro, o rangido contido do sofá quando finalmente se deitava. Havia uma dança delicada nesse silêncio, ele evitando acordá-la, ela fingindo dormir. Ambos sentiam a intensidade da presença um do outro, mas nenhum ousava atravessar o muro invisível que ele havia construído. Uma noite, ela quase cedeu. Luiz havia chegado mais tarde que o usual, e ela pôde ouvir pela respiração dele que estava agitado. Havia demorado mais tempo no banheiro, e quando finalmente se deitou no sofá, ficou se virando por quase 1 hora. Manu quis se levantar. Quis atravessar o quarto e perguntar se ele estava bem. Quis tocar o rosto dele e dizer que não se arrependia de nada, que não importava o que ele pensasse ser certo ou errado. Mas não fez isso, porque havia entendido na manhã seguinte àquela noite impossível que pressionar seria a forma mais rápida de perdê-lo completamente. Luiz estava lutando uma guerra interna e qualquer movimento seu poderia fazê-lo recuar ainda mais. Então ela esperava e observava.
e carregava o peso daquela noite como um segredo que queimava dentro do peito. Os funcionários da embaixada começaram a notar. Martinez perguntou durante uma das poucas ocasiões em que Luiz estava presente para o jantar se estava tudo bem entre eles. Claro, respondeu Luiz, cortando a carne com precisão mecânica. Por que não estaria? Mas Manu viu como suas mãos tremeram ligeiramente ao levantar a taça de vinho. Vocês parecem distantes, insistiu Martinez. Problemas de lua de mel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luiz parou de mastigar, os olhos fixos no prato. Manu sentiu o coração acelerar. Não há problemas, disse ela finalmente, a voz mais firme do que sentia. Apenas nos ajustando à situação aqui em Cardás. Martinez assentiu, mas não pareceu convencido. Quando saiu, Luiz se levantou imediatamente da mesa. Obrigado pelo jantar, disse ele, formal como sempre. Tenho trabalho a fazer. Manu ficou sozinha com os pratos sujos e o eco das palavras não ditas. Foi nessa noite que ela finalmente entendeu a dimensão do que Luiz estava enfrentando. Não era apenas culpa, era terror. Terror de ter perdido o controle, de ter traído a confiança de seu melhor amigo, de ter cruzado uma linha que jamais poderia ser descruzada. E havia algo mais. Ela viu isso na forma como ele a olhava, quando pensava que ela não estava prestando atenção. Não era arrependimento nos olhos dele. Era fome. Uma fome desesperada que ele lutava para suprimir a cada segundo. Luiz não se arrependia daquela noite. Ele tinha medo de querer mais. A descoberta deveria tê-la consolado. Em vez disso, só tornou tudo mais doloroso. Porque significava que ele estava se afastando, não por não sentir nada, mas por sentir demais. Uma semana após a noite que mudou tudo, Manu estava na biblioteca quando ouviu vozes na sala ao lado. Luiz estava ao telefone com alguém em Brasília. Não, ainda não há previsão de saída, dizia ele. A situação está complicada. Uma pausa. Sim, ela está bem. Segura. Outra pausa, mais longa. Otávio, eu... A voz de Luiz falhou. Eu preciso te pedir perdão. Manu sentiu o sangue gelar. Ele estava confessando ao pai dela. Não pelo casamento. Isso foi necessário, mas por outras coisas. O silêncio se estendeu. Manu segurou a respiração. Não posso falar sobre isso por telefone. Quando voltarmos ao Brasil, precisamos conversar. Homem para homem. Quando a ligação terminou, Manu ouviu Luiz se servir de bebida, uma depois outra. Ela nunca o havia visto beber tanto. À noite, quando ele subiu para o quarto, estava claramente embriagado. Não o suficiente para estar cambaleando, mas o suficiente para que sua armadura estivesse rachada. Manu fingiu dormir enquanto o ouvia se preparar para deitar. Mas desta vez, em vez de ir direto para o sofá, ele parou ao lado da cama. Manuela, sussurrou ele na escuridão. Ela não respondeu, mas sabia que ele podia ver que estava acordada. Eu sinto muito. A voz dele estava embargada, carregada de uma dor que partiu o coração dela. Por tudo, por ter casado com você sem sua permissão real, por ter te colocado nessa situação, por aquela noite, por não conseguir esquecer aquela noite. Manu abriu os olhos, mas Luiz já havia se afastado. E sinto muito, continuou ele, a voz quase inaudível, por não ser homem suficiente para admitir que foi a coisa mais bonita que já me aconteceu. Ele se deitou no sofá e não falou mais, mas Manu pôde ouvir pelos sons abafados que ele estava chorando. E pela primeira vez desde que havia começado a carregar aquele peso, ela também chorou, silenciosamente, para não deixá-lo saber que havia ouvido cada palavra. Ambos carregavam o peso daquela noite, mas nenhum dos dois sabia como se libertar dele sem destruir tudo ao redor. Manu soube antes mesmo de confirmar. Havia sinais que uma médica não podia ignorar. O enjoo matinal que havia atribuído ao estresse da guerra, a sensibilidade aumentada a cheiros, o atraso que inicialmente justificara pela tensão emocional dos últimos dias. Mas quando se viu correndo para o banheiro pela terceira manhã consecutiva, a verdade a atingiu como um soco no estômago. Ela estava grávida. Sentou-se no chão frio do banheiro, as mãos tremendo enquanto calculava datas.
3 semanas desde aquela noite. 3 semanas desde que o mundo dela havia sido virado de cabeça para baixo de todas as formas possíveis. O medo veio primeiro, um medo gelado que subiu pelo peito e se alojou na garganta. E se Luiz rejeitasse a criança? E se ele achasse que havia sido planejado? E se isso fosse a gota d'água que o fizesse fugir definitivamente? Manu passou o resto da manhã em estado de choque. Preparou café que não bebeu, folheou livros que não leu, olhou pela janela sem ver nada. A cada minuto que passava, a realidade se tornava mais concreta e mais aterrorizante. Ela estava carregando o filho do homem que a evitava há semanas. O filho do melhor amigo de seu pai. O filho de um casamento que deveria ser apenas um contrato de proteção. Como ele reagiria? Como qualquer um reagiria? À tarde, quando ouviu o carro dele chegando, Manu sentiu o coração disparar. Não conseguiria esconder muito tempo. Como médica, sabia que os sintomas só se intensificariam. E Luiz, apesar de toda a sua frieza recente, ainda a observava. Notaria que algo estava diferente. Ela o encontrou na sala de estar, lendo relatórios como sempre. Ele ergueu os olhos brevemente quando ela entrou. Uma saudação cortês que não chegava nem perto de tocar a formalidade com que a tratava agora. Boa tarde, disse ele, voltando aos papéis. Luiz. A voz dela saiu mais firme do que sentia. Preciso falar com você. Algo no tom deve ter chamado sua atenção, porque ele largou os documentos e a olhou com mais atenção. Aconteceu alguma coisa? Manu se sentou na poltrona em frente a ele, as mãos entrelaçadas para esconder o tremor. Você poderia guardar esses papéis? É importante. Luiz a estudou por um momento antes de dobrar os documentos e colocá-los de lado. Quando se recostou na cadeira, havia uma tensão em seus ombros que não estava lá momentos antes. Estou ouvindo. As palavras ficaram presas na garganta dela. Como se dizia algo assim? Como se mudava a vida de 2 pessoas com uma única frase? Eu estou... Ela respirou fundo. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luiz ficou completamente imóvel, como se tivesse sido transformado em pedra. Seus olhos se alargaram ligeiramente, mas além disso, nenhuma reação. Tem certeza? A voz dele saiu rouca. Tenho. Manu forçou-se a manter o olhar firme. Sou médica, Luiz. Conheço os sinais. Luiz se levantou abruptamente e foi até a janela, de costas para ela. Manu viu como seus ombros subiram e desceram em uma respiração profunda, e depois outra. Quanto tempo? Perguntou ele sem se virar. 3 semanas, mais ou menos. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de que ele estava perdendo o controle. Aquela noite. Não era pergunta. Sim. Luiz ficou em silêncio por tanto tempo que Manu começou a se perguntar se ele havia ouvido. Quando finalmente falou, sua voz soava distante, como se viesse de muito longe. Meu Deus, o que eu fiz? As palavras atingiram Manu como uma bofetada. Ela se levantou, as mãos instintivamente indo para o ventre que ainda não mostrava sinais da vida que crescia ali. Luiz. Não. Ele se virou e ela viu que seus olhos estavam cheios de uma angústia que partiu seu coração. Não tente me consolar. Eu fiz exatamente o que jurei que não faria. O que você fez foi humano. O que eu fiz foi destruir a confiança do meu melhor amigo. A voz dele estava subindo de tom. E agora? Agora não há mais volta. Nunca mais. Ele começou a andar de um lado para o outro, claramente agitado. Otávio me confiou sua filha. Me confiou para protegê-la, não para... Ele gesticulou vagamente na direção dela. Para isso. Para quê? A voz de Manu ficou mais fria. Para me engravidar? Para fazer amor comigo? Para estragar sua vida? As palavras saíram como uma confissão dolorosa. Para amarrá-la a um homem que não deveria nem tocá-la. Manu sentiu lágrimas queimando os olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Você acha que estragou minha vida? Luiz parou de andar e a encarou. Não acha? Você tem 24 anos, Manuela.
Deveria estar livre para escolher quem quer, para amar quem merece seu amor, não presa a um homem de 45 anos que fez de você uma obrigação. Uma obrigação. Ela repetiu as palavras como se fossem veneno. É isso que sou para você? Não. A resposta saiu rápida demais, desesperada demais. É isso que você deveria ser. É isso que eu deveria sentir. Mas não é o que você sente. Luiz fechou os olhos, a dor estampada em cada linha do rosto. Não, não é o que eu sinto. E isso torna tudo ainda pior. Manu se aproximou dele, lentamente. Por quê? Por que é pior amar alguém? Porque agora você vai ter um filho meu. Ele abriu os olhos e ela viu que estavam úmidos. Um filho que vai ligar você a mim para sempre. E eu não sei como olhar para essa criança sem me lembrar que trai a confiança do homem que mais respeitava no mundo. E eu? A voz de Manu tremeu. Como você acha que eu me sinto sabendo que você vê nosso filho como prova de uma traição? Não é isso. É exatamente isso. As lágrimas que ela havia contido finalmente começaram a cair. Você está tão preocupado com o que meu pai vai pensar que nem parou para considerar o que eu penso, o que eu sinto. Luiz deu um passo em sua direção, a mão se estendendo instintivamente, mas parou no meio do movimento. O que você sente? Perguntou ele, a voz quase um sussurro. Medo. Ela não escondeu a vulnerabilidade. Medo de que você veja essa criança como um erro. Medo de que nunca consiga ser feliz sendo pai. Medo de criar um filho sozinha, enquanto você carrega culpa pelo resto da vida. Luiz fechou os punhos, claramente lutando consigo mesmo. E amor. A voz dela ficou mais firme. Amor por essa criança que ainda nem começou a crescer direito. E amor pelo homem que me deu essa criança, mesmo que ele seja teimoso demais para admitir o que sentimos. Manuela. Não. Ela balançou a cabeça. Você não pode mais fugir, Luiz. Não de mim, não dessa situação, não do que aconteceu entre nós. Agora existe uma terceira pessoa nessa equação. Uma pessoa que não pediu para nascer, mas que tem o direito de ter pais que não se odeiam por tê-la criado. Luiz se deixou cair na cadeira, como se o peso do mundo tivesse finalmente se tornado insuportável. Eu não me odeio por ter criado essa criança. A voz dele saiu quebrada. Eu me odeio por não conseguir me arrepender da noite em que a criamos. Manu se ajoelhou na frente dele, forçando-o a olhá-la. Então pare de tentar se arrepender. Ela segurou as mãos dele entre as suas. Pare de lutar contra o que existe entre nós e comece a lutar pela família que acabamos de descobrir que somos. Luiz olhou para as mãos unidas, depois para o rosto dela. Por um momento a máscara caiu completamente e ela viu o homem assustado por baixo do diplomata controlado. E se eu não souber como fazer isso? Sussurrou ele. E se eu não souber como ser o que vocês merecem? Então a gente aprende junto. Manu apertou as mãos dele. Os três. Por alguns segundos, pareceu que ele cederia, que finalmente admitiria o que ambos sabiam ser verdade. Mas então ele se afastou, a máscara voltando ao lugar. Preciso de tempo para pensar. Sua voz voltou ao tom controlado. Para processar isso tudo, Manu assentiu, o coração se partindo um pouco mais. Mas sabia que não podia pressionar. Não agora. Não com uma notícia dessas. Quanto tempo você precisa? Não sei. Luiz evitou olhá-la. Mas prometo que vou cuidar de vocês, independentemente do resto. Era pouco, muito pouco, mas era o que ela tinha. Tudo bem. Ela se levantou, a dignidade intacta apesar das lágrimas. Mas lembre-se de uma coisa, Luiz. Essa criança não é um erro. E o que aconteceu entre nós também não foi. Por mais que você tente se convencer do contrário. Ela estava saindo da sala quando ouviu a voz dele, tão baixa que quase perdeu. Eu sei. E pela primeira vez desde que havia descoberto a gravidez, Manu sentiu uma pequena centelha de esperança. A mudança começou devagar, quase imperceptível. No dia seguinte à revelação da gravidez, Manu desceu para o café da manhã, esperando encontrar outro bilhete frio na mesa. Em vez disso, encontrou Luiz sentado em sua cadeira usual, mas havia 2 xícaras de café servidas. Ele não disse nada quando ela se aproximou.
Apenas empurrou uma das xícaras em sua direção. Sem cafeína, disse ele, sem levantar os olhos do jornal. Li que grávidas devem evitar. Manu pegou a xícara, surpreendida. Era chá de camomila, morno e com um toque de mel. Obrigada. Ele assentiu uma vez e voltou à leitura. Mas pela primeira vez em semanas, não se levantou imediatamente após terminar a refeição. Pequenos gestos começaram a se acumular. Uma almofada extra na poltrona onde ela costumava ler. Vitaminas para gestantes que apareceram misteriosamente no banheiro. A temperatura do ar-condicionado ajustada sem que ela reclamasse do frio. Manu não comentava sobre nenhuma dessas mudanças. Sabia que, se chamasse atenção para elas, Luiz provavelmente recuaria. Então observava em silêncio, enquanto ele lutava uma batalha invisível entre sua natureza protetora e sua determinação de manter distância. A primeira rachadura real na armadura dele aconteceu numa tarde em que ela passou mal. Manu estava na biblioteca quando uma onda de náusea a atingiu com força. Correu para o banheiro mais próximo, mas não conseguiu chegar a tempo. Acabou vomitando no corredor, as pernas tremendo de fraqueza. Foi assim que Luiz a encontrou quando chegou em casa. Manuela! Ele deixou cair a pasta e se aproximou com passos firmes. O que aconteceu? Você está machucada? Só enjoo, ela conseguiu dizer entre respirações ofegantes. É normal. Luiz se ajoelhou ao lado dela, as mãos segurando firme seus ombros. A mandíbula travada, os dedos firmes demais segurando o braço dela como se tivesse medo de soltá-la. Vou chamar um médico. Luiz, não precisa. Manu segurou o pulso dele. Eu sou médica, sei que é normal. Normal? A voz dele saiu grave, controlada, mas carregada de tensão. Você está pálida, tremendo. É o primeiro trimestre. Ela tentou se levantar, mas ele a segurou com autoridade. Os enjoos vão passar. Luiz a estudou por um momento, o maxilar tenso. Você não vai discutir comigo, Manuela. Sua voz era firme, inabalável. Vai deitar agora. E não hesitou. Luiz a ergueu nos braços com um movimento controlado, como um homem acostumado a tomar decisões rápidas. Depositou-a na cama com precisão militar, mas suas mãos foram surpreendentemente gentis ao ajeitarem os travesseiros atrás das costas dela. Precisa de alguma coisa? A voz dele mantinha o tom controlado, mas havia urgência mal disfarçada. Água? Alguma comida específica? O olhar dele entregava o que as palavras não diziam. Medo de perdê-la, disfarçado de excesso de zelo. Estou bem, Luiz, de verdade. Ele se sentou na beirada da cama, as mãos nervosas brincando com o tecido do lençol. Você tem certeza de que é normal? Talvez devêssemos... Tenho certeza. Manu cobriu a mão dele com a sua. Mas obrigada por se preocupar. Luiz olhou para suas mãos unidas e por um momento a máscara caiu completamente. Claro que me preocupo. A voz dele saiu rouca. Como eu não me preocuparia? Mas no segundo seguinte ele havia retirado a mão e se levantado. Vou preparar chá para você. Sua voz manteve o controle diplomático. E algumas torradas. Algo leve. Ele se moveu pela casa com mãos firmes, preparando o que ela precisava com eficiência prática, mas cada gesto carregado de um cuidado que não conseguia mais esconder. As mudanças se aceleraram depois disso. Luiz começou a chegar mais cedo em casa, sempre com uma desculpa, reuniões canceladas, papelada que podia fazer em casa. Mas Manu sabia a verdade. Ele não conseguia mais ficar longe. Durante as refeições, ele fazia perguntas sutis sobre como ela estava se sentindo. Se havia comido o suficiente. Se estava dormindo bem. Tentava disfarçar a preocupação como cortesia diplomática, mas seus olhos o traíam. Uma noite, Manu acordou com sede e encontrou Luiz parado ao lado da janela do quarto, olhando para a rua. Ele não a havia visto acordar. Não consegue dormir? Sussurrou ela. Luiz se virou sobressaltado. Desculpe, não queria acordá-la. Só estava verificando a segurança lá fora. Era mentira, e ambos sabiam. Ele estava verificando ela, certificando-se de que estava bem. Luiz. Manu se sentou na cama. Você pode sentar aqui se quiser. Não precisa ficar no sofá se não estiver conseguindo dormir.
Por um momento ele pareceu considerá-la oferta, mas então balançou a cabeça. Não é apropriado. Apropriado? Manu não conseguiu esconder a frustração. Eu estou grávida do seu filho, e você acha que não é apropriado se sentar na mesma cama que eu? Luiz fechou os olhos, claramente lutando consigo mesmo. É complicado. Não. Você é que está complicando. A voz dela ficou mais firme. Existe uma diferença entre dar espaço e agir como se eu fosse uma estranha. Eu não sei como fazer isso, admitiu ele, a voz quase inaudível. Como fazer o quê? Como ser o que você precisa sem perder completamente o controle. A confissão pairou entre eles na escuridão. Manu viu a vulnerabilidade crua em seus olhos e sentiu o coração se apertar. Talvez não precise manter tanto controle assim. Luiz a olhou por um longo momento. Então, lentamente, caminhou até a cama e se sentou na beirada, mantendo uma distância respeitosa. Como foi seu dia? Perguntou ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Manu sorriu pela primeira vez em semanas. Melhor agora. Conversaram em sussurros até o amanhecer. Sobre nada e tudo. Sobre os sintomas da gravidez, sobre as mudanças na guerra, sobre memórias da infância. Foi a conversa mais longa que haviam tido desde aquela noite que mudou tudo. E quando o sol começou a nascer, Luiz ainda estava lá. A verdadeira prova da transformação dele veio alguns dias depois, quando Martinez fez uma visita de rotina. Como está se sentindo, senhora embaixatriz? Perguntou o cônsul durante o jantar. Ouvi dizer que não tem passado muito bem. Manu estava prestes a responder quando Luiz se antecipou. Minha esposa está grávida. A voz dele carregava um orgulho óbvio que fez o coração de Manu acelerar. É natural que tenha alguns desconfortos no início. Martinez se iluminou. Parabéns. Que notícia maravilhosa. O primeiro filho de vocês? O primeiro. Luiz olhou para Manu e ela viu algo novo em seus olhos. Não apenas proteção ou dever. Era possessividade, orgulho. E esperamos que seja muito bem cuidado. Tenho certeza de que será. Martinez sorriu. O embaixador é conhecido por sua dedicação a tudo que considera importante. Depois que Martinez saiu, Manu confrontou Luiz na sala de estar. Minha esposa? Disse ela, uma sobrancelha erguida. Primeira vez que você me chama assim sem soar como se fosse um protocolo diplomático. Luiz teve a decência de parecer ligeiramente constrangido. Pareceu... natural. Natural. Ela se aproximou. E o que mais parece natural, Luiz? Ele a estudou por um momento, e ela viu a batalha familiar se desenrolando em seus olhos. Honra contra desejo, dever contra amor. Desta vez o amor ganhou. Cuidar de vocês. A voz dele saiu baixa, honesta. Proteger vocês. Querer acordar todas as manhãs sabendo que estão seguras e felizes. E isso te assusta? Me apavora. Ele passou a mão pelos cabelos. Porque significa que não consigo mais fingir que isso é apenas um dever. Vocês se tornaram minha família de verdade. Manu sentiu lágrimas queimando os olhos. E qual é o problema nisso? Luiz se aproximou finalmente diminuindo a distância que havia mantido entre eles por semanas. Nenhum problema. Ele tocou o rosto dela com dedos trêmulos. Só medo de não ser suficiente para vocês dois. Você já é. Manu cobriu a mão dele com a sua. Tem sido desde o momento que me salvou naquela embaixada. Quando ele finalmente a beijou, foi diferente da primeira vez. Não havia desespero ou culpa. Havia algo mais profundo, mais permanente. No momento em que se separaram, Luiz cobriu a mão dela com a sua sobre a mesa, um gesto firme, como um pacto silencioso. Seus dedos se entrelaçaram com autoridade natural, e pela primeira vez desde que se conheceram, ele não recuou. Naquele beijo, Manu compreendeu que, por mais que a guerra lá fora os ameaçasse, dentro daquele homem e daquela casa, ela e o filho haviam finalmente encontrado abrigo. A evacuação aconteceu de madrugada, em silêncio absoluto. Luiz acordou Manu às 4 da manhã, já vestido e com 2 malas prontas. É agora, disse ele, a voz baixa, mas firme. Temos uma janela de 3 horas antes que as rotas sejam bloqueadas novamente.
Manu se levantou rapidamente, ainda grávida de 4 meses, mas mais forte que nos primeiros dias da gestação. Luís a observou se vestir com atenção de quem não deixa nada ao acaso, verificando se ela tinha tudo o que precisava. O trajeto até o aeroporto foi tenso. Pelas janelas do carro blindado, eles podiam ver Cardás pela última vez. A cidade estava irreconhecível, prédios destruídos, ruas vazias, a fumaça de incêndios tingindo o céu de cinza. Nunca mais, murmurou Luís, a mão encontrando a dela no banco de trás. Vocês nunca mais vão passar por isso. O voo para Brasília durou 14 horas. Manu dormiu a maior parte do tempo, aninhada no ombro de Luís. Ele permaneceu acordado, vigilante, como se ainda não conseguisse acreditar que estavam realmente seguros. Quando pousaram no Aeroporto Internacional de Brasília, a realidade os atingiu. Eram marido e mulher voltando ao Brasil. Não mais um contrato de emergência. Uma família. O senador Otávio Duarte estava esperando na área VIP. Manu o viu antes mesmo de desembarcarem completamente. Seu pai parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Cabelos mais grisalhos, linhas mais profundas ao redor dos olhos. O peso da preocupação havia cobrado seu preço. Minha filha. Otávio a envolveu em um abraço apertado, como se quisesse se certificar de que ela era real. Graças a Deus vocês estão em casa. Por cima do ombro dela, Manu viu o pai estender a mão para Luís. Era um cumprimento formal, mas havia algo tenso no ar. Algo que precisava ser resolvido. Otávio, disse Luís, apertando a mão do amigo. Obrigado por esperar. Claro que eu ia esperar. O senador se afastou de Manu, mas manteve as mãos nos ombros dela. Vocês têm muito que me contar. A casa do senador em Brasília não havia mudado. Grande, elegante, cheia de memórias da infância de Manu. Mas agora ela estava ali como mulher casada, grávida, com um homem que seu pai ainda não sabia bem como classificar. Durante o jantar a tensão era palpável. Otávio fazia perguntas sobre Cardás, sobre a evacuação, sobre os planos futuros. Mas havia perguntas não feitas pairando no ar. Foi Luís quem quebrou o silêncio primeiro. Otávio, precisamos conversar. A sós. O senador assentiu, como se esperasse por isso. Manuela, querida, por que não descansa um pouco? Disse ele. Você deve estar exausta da viagem. Pai, começou ela. É melhor assim, disse Luís, tocando seu braço gentilmente. São coisas que preciso falar com ele homem para homem. Manu hesitou, mas viu a determinação nos olhos de Luís. Ele havia tomado uma decisão, e ela sabia que não adiantaria argumentar. Os dois homens se dirigiram para o escritório do senador. Manu foi para seu antigo quarto, mas deixou a porta entreaberta. Não conseguiu evitar tentar ouvir fragmentos da conversa. No escritório, Otávio serviu o uísque para ambos. Seus movimentos eram deliberados, controlados, mas Luís podia ver a tensão em cada gesto. Então, disse o senador, sentando-se atrás da escrivaninha. Você vai me explicar como minha filha saiu de Cardás como uma médica solteira dos Médicos Sem Fronteiras e voltou como sua esposa grávida. Luís não desviou o olhar. Você sabe que o casamento foi necessário. Era a única forma de protegê-la. Sei disso. Otávio tomou um gole. O que eu não sei é como ela engravidou. O silêncio se estendeu entre eles. Luís sabia que este momento chegaria, mas isso não o tornava mais fácil. Porque eu me apaixonei por ela. As palavras saíram simples, honestas, e não consegui manter a distância que deveria. Otávio pousou o copo com força. Você se apaixonou pela minha filha? A voz dele subiu ligeiramente de tom. Pela filha do seu melhor amigo? Sim. Ela tem 24 anos, Luís. Você tem 45. Eu sei. Você a conhece desde criança. Eu sei. A voz de Luís permaneceu firme. E sei que isso é complicado para você. Sei que traz sua confiança. Otávio se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para o outro. Complicado? Ele riu, mas não havia humor no som. Meu melhor amigo se casa com minha filha e a engravida, e você chama isso de complicado? Chamo de inevitável. Luís também se levantou. Porque por mais que eu tenha lutado contra, por mais que tenha tentado manter distância, não consegui.
Ela se tornou a pessoa mais importante da minha vida. E o que você espera de mim? Que eu bata palmas e dê minha bênção? Espero que você entenda que jamais machucaria ela. A voz de Luiz ficou mais intensa. Que daria minha vida por ela e por essa criança, que amo sua filha de uma forma que nem eu mesmo sabia ser possível. Otávio parou de andar e encarou o amigo. Você tem ideia do que está me pedindo? Para aceitar que minha filha se casou com um homem que poderia ser pai dela? Não estou pedindo nada. Luiz endireitou os ombros. Estou te dizendo como são as coisas. Manuela é minha esposa. Vai ter meu filho. E eu vou cuidar dos dois pelo resto da minha vida, com ou sem sua aprovação. A declaração ficou suspensa no ar. Otávio estudou o rosto do amigo por um longo momento. Você realmente ama ela? Mais que minha própria vida. E ela? Ela te ama ou está apenas grata pelo que você fez? Luiz pensou na forma como Manu o olhava agora. Na forma como sua mão procurava a dele instintivamente. Na forma como ela havia lutado para derrubar em suas barreiras. Ela me ama. Não havia dúvida em sua voz. E eu pretendo passar o resto da vida merecendo esse amor. Otávio voltou a se sentar, de repente parecendo mais velho e cansado. Você sabe que isso muda tudo entre nós? Eu sei. Luiz se aproximou da mesa. E lamento por isso. Sua amizade sempre foi uma das coisas mais importantes da minha vida. Sempre foi? Otávio ergueu uma sobrancelha. Passado? Luiz percebeu o que havia dito. Não, ainda é importante. Mas agora Manuela e nosso filho são prioridade. Otávio o observou por mais alguns minutos em silêncio. Quando finalmente falou, sua voz estava mais calma. Há 25 anos eu conheço você, Luiz. Vi você tomar decisões difíceis, manter sua palavra mesmo quando custava caro, proteger pessoas que nem sempre mereciam proteção. Luiz esperou. Se você diz que ama minha filha, eu acredito em você. O senador suspirou. E se ela escolheu ficar com você, então é porque vê algo em você que vale a pena. Otávio, não me entenda mal. O senador levantou a mão. Ainda estou furioso. Ainda acho que você deveria ter encontrado outra forma. Mas... Ele pausou. Mas conheço minha filha. Ela é teimosa, independente. Não faz nada que não quer fazer. Se está com você é porque quer estar. Luiz sentiu algo se soltar no peito. Isso significa que você tem minha bênção. Relutante, mas tem. Otávio se levantou e estendeu a mão. Mas se você machucá-la, se não fizer ela feliz, amizade ou não amizade, você vai ter que lidar comigo. Luiz apertou a mão do amigo, sentindo o peso do momento. Ela vai ser feliz. Vocês dois vão ser. É melhor que sim. Otávio sorriu pela primeira vez desde que haviam chegado. Porque agora você oficialmente faz parte desta família maluca. Quando saíram do escritório, encontraram Manu esperando na sala, fingindo ler uma revista. Ela ergueu os olhos ansiosa, tentando decifrar as expressões dos dois homens. Então? Perguntou ela. Otávio se aproximou e beijou sua testa. Então vocês têm minha bênção. Ele olhou para Luiz. E meu genro tem muito trabalho pela frente para me convencer de que merece minha filha. Manu olhou entre os dois homens, um sorriso lento se espalhando pelo rosto. Isso quer dizer que vocês não vão mais agir como dois gatos brigando pelo mesmo território? Sua filha sempre foi esperta demais para o próprio bem, disse Luiz para Otávio. Herdou isso da mãe, respondeu o senador. Junto com a teimosia. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Manu adormeceu completamente em paz. Luiz estava ao lado dela na cama. Não mais no sofá, não mais lutando contra si mesmo. O pai havia dado sua bênção, relutante, mas sincera. E o filho que crescia em seu ventre finalmente teria uma família completa. A guerra havia terminado. Para todos eles. O trabalho de parto começou numa manhã de domingo, 6 meses após retornarem ao Brasil. Manu estava preparando café quando sentiu a primeira contração. Não foi dolorosa, apenas uma pressão diferente que a fez parar e apoiar as mãos no balcão da cozinha. Luiz, chamou ela, a voz calma mas alerta. Ele apareceu imediatamente como se tivesse desenvolvido um sexto sentido para qualquer mudança no tom dela. O que foi? Os olhos dele a escanearam rapidamente, procurando sinais de problema. Acho que chegou a hora. O efeito foi imediato.
Luiz se transformou no homem de ação que ela havia aprendido a conhecer. Em 20 minutos estavam no hospital, com a mala da maternidade que ele havia preparado semanas antes e um plano detalhado que incluía 3 rotas alternativas no trânsito. Tudo vai dar certo, murmurava ele enquanto segurava sua mão durante as contrações. Vocês duas vão ficar bem. Duas? Manu sorriu apesar da dor. Como você sabe que é menina? Luiz acariciou seu rosto com dedos trêmulos. Porque você tem jeito de fazer meninas guerreiras, como a mãe. O trabalho de parto durou 12 horas. Luiz não saiu do lado dela nem por 1 minuto, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento, sendo a âncora que ela precisava em cada onda de dor. Quando finalmente ouviram o primeiro choro, Manu viu lágrimas nos olhos dele pela primeira vez. É uma menina, anunciou a médica, erguendo o bebê para que pudessem ver. Luiz não conseguiu falar. Apenas olhava para a criança pequena e vermelha que berrava com toda a força dos pulmões, como se estivesse anunciando sua chegada ao mundo com autoridade. Ela é perfeita, sussurrou Manu, exausta, mas radiante. Quando a enfermeira colocou a bebê nos braços de Luiz, ele ficou completamente imóvel por alguns segundos. Seus olhos percorreram cada detalhe do rostinho minúsculo. Os pequenos punhos cerrados, os cabelos escuros que pareciam uma versão em miniatura dos dele. Oi, pequena, murmurou ele, a voz embargada. Eu sou seu pai. Como se reconhecesse sua voz, a bebê parou de chorar e abriu os olhos. Eram escuros como os dele, mas havia algo da expressão determinada de Manu ali também. Luiz olhou da filha para Manu, e ela viu algo que jamais esqueceria. Não era apenas amor, era transformação completa, como se naquele momento ele tivesse finalmente entendido para que havia nascido. Obrigado, disse ele, aproximando-se da cama para que Manu pudesse tocar a filha. Pelo quê? Por me dar ela, por me dar vocês duas. Sua voz estava rouca de emoção. Por ter me salvado. Eu que deveria agradecer. Você salvou minha vida naquela embaixada. Luiz balançou a cabeça lentamente, os olhos ainda fixos na filha. Não, amor. A palavra saiu natural, carinhosa. Entrei na sua vida para te proteger. Mas foi você quem me ensinou a viver de verdade. Manu sentiu lágrimas descendo pelo rosto. Não de tristeza, mas de uma felicidade tão intensa que doía no peito. Como vamos chamá-la, se? Perguntou ela. Luiz estudou o rostinho da bebê por mais alguns segundos. Helena. Sua voz estava firme. Helena Albuquerque. Significa a luz. Helena. Manu repetiu o nome, sorrindo. É perfeito. Mais tarde, quando Helena estava no berçário e Manu finalmente descansava, Luiz permaneceu na poltrona ao lado da cama. Não conseguia dormir. Não queria perder nenhum segundo daquele dia. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Otávio. Como estão minhas meninas? Luiz sorriu e digitou de volta. Perfeitas. Helena nasceu às 19h47, 3 quilos e 200 gramas de pura teimosia. Igual à mãe. A resposta veio imediata. E igual ao pai também, imagino. Parabéns, meu amigo. Mal posso esperar para conhecer minha neta. Luiz guardou o telefone e olhou para Manu dormindo. 6 meses atrás, ela era uma responsabilidade que ele havia assumido por dever. Agora era sua esposa, a mãe de sua filha, a pessoa que havia transformado sua existência, controlada em uma vida verdadeira. Na manhã seguinte, quando Helena foi trazida para a primeira mamada, Luiz a segurou novamente. Desta vez não havia nervosismo, apenas uma certeza absoluta de que faria qualquer coisa para proteger aquelas duas. Sabe qual é a melhor parte? Disse Manu, os olhos marejados enquanto observava embalar a filha. Qual? Luiz perguntou sem desviar o olhar do pequeno rosto de Helena. Ver você assim, tão inteiro, tão nosso, como se sempre tivesse sido destino. Luiz riu baixinho, um som rouco e emocionado que ela havia aprendido a amar. Nunca pensei que fosse possível, mas com vocês eu não sou mais metade de nada. Eu sou completo. E agora sempre será. Manu sorriu, deixando as lágrimas caírem sem vergonha alguma. Ele se aproximou da cama, Helena aninhada nos braços fortes, e a voz saiu suave, carregada de ternura. E você, meu amor?
Se arrepende de alguma coisa? Manu olhou para ele segurando a filha deles, seus cabelos bagunçados do hospital, os olhos cansados, mas mais vivos do que jamais havia visto, e sentiu o coração se encher de uma certeza absoluta. Nunca, porque tudo me trouxe até aqui. Até você. Até nós. Luiz se inclinou e a beijou, suave e demorado. Era um beijo diferente de todos os outros que haviam compartilhado. Não havia urgência, nem culpa, nem medo. Era um beijo de gratidão, de promessa, de futuro. Quando se separaram, Helena havia adormecido nos braços dele, como se soubesse que estava exatamente onde deveria estar. Pronta para ir para casa? Perguntou Luiz. Para casa. Manu sorriu. Gosto de como isso soa. 3 dias depois, saíram do hospital como uma família completa. Luiz carregava Helena com o cuidado reverente de quem segura algo precioso. Manu caminhava ao lado deles, e pela primeira vez desde que haviam se conhecido, todos os 3 estavam exatamente onde pertenciam. No carro, Helena dormia no bebê conforto. Manu descansava no banco do passageiro, e Luiz dirigia com cuidado extra, como se carregasse tesouros insubstituíveis. Luiz, murmurou Manu sonolenta. Eu te amo. Ele sorriu olhando pelo retrovisor para a filha dormindo pacificamente. Eu amo vocês duas. Sua voz estava cheia de uma paz que ele jamais pensou ser possível. Para sempre. E pela primeira vez em sua vida, Luiz Albuquerque não estava fugindo de nada. Estava dirigindo em direção ao futuro, com tudo que realmente importava ao seu lado. A guerra havia terminado. A família havia começado. E eles estavam finalmente em casa. Se essa história te emocionou, comenta de onde está assistindo, deixa o like e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. Quando uma médica idealista foi obrigada a casar com o melhor amigo do pai para sobreviver em plena guerra, nasceu uma união improvável. Da obrigação nasceu o cuidado. Do cuidado a paixão e da paixão, um amor que ninguém jamais conseguiria separar.